Olá, essas são notas de aula de cabo de aço para o curso de Elementos de Máquinas do IFSP Campus São José dos... São cabos de aço. Cabos de aço são elementos de içamento. Em alguns casos, podem ser usados também como elementos de transmissão de potência flexíveis. Os cabos possuem seção transversal padronizada. Mencionar que existem diversas normas de segurança e operação para cabos de aço. A primeira delas que eu trago é a ABNT NBR ISO 2408, na última versão de 2019, que traz quais são os requisitos para cabos de aço. Pois temos NBR 13541, parte 1 e parte 2, que falam sobre laços, lingas de cabos de aço. Na parte 1, fala sobre requisitos e métodos de ensaio desses laços. Parte 2, sobre a utilização e a inspeção. Uma quarta norma importante é a ABNT-NBR ISO 4309, que fala sobre o cuidado, manutenção, instalação, inspeção e descarte de cabos de aço que são utilizados em equipamentos de movimentação de carga. E trouxe também duas normas internacionais da DNV que regem a aplicação na indústria petroleira. A primeira norma vai falar de aplicações que não estão embarcadas e a segunda, aplicações embarcadas. Essa norma é muito mais rígida do que a da ABNT e é importante conhecer. Nesta imagem, nós vemos algumas partes de um cabo de aço. A parte central é chamada de alma do cabo. Ao redor da alma estão as pernas, sendo que essas pernas são constituídas por um arame central e ao seu redor diversos arames dispostos. Temos também uma fita que identifica o nome do fabricante. Alguns aspectos importantes na construção dos cabos são, primeiro, falando de tipo de alma, temos casos de alma de fibra, simbolizado nessa imagem, e aqui temos a diferença entre fibra natural e artificial. A fibra natural, ela teme umidade, teme água. A fibra artificial, já por ser um material artificial, em si já carrega algumas propriedades distintas da fibra natural, por exemplo, ambientes corrosivos e ambientes úmidos. Uma outra configuração seria uma alma de aço. E na alma de aço eu tenho diferentes tipos. A primeira que está aqui nessa imagem é uma alma de aço formada por um cabo independente, ou seja, eu tenho um cabo no cabo de água. E a última imagem eu tenho uma alma de aço que é formada por uma perna, idêntica às pernas que estão ao redor. Outro ponto importante é entender o que é essa perna e como os arames compõem essa perna. Por exemplo, nessa imagem, eu tenho aqui um cabo de aço que tem 19 arames por perna, mas esse cabo foi montado em duas operações. Como assim? Bom, primeiro, no centro eu tenho um arame. Ao redor desse centro eu tenho 6 arames que foram recobertos numa primeira operação, perdão. E eu tenho, numa segunda operação, 12 arames ao redor dos 6 primeiros. Portanto, é um cabo que tem 19 arames por perna e eu posso simbolizar dessa forma, 1 mais 6/12, significando duas operações de fabricação. Importante também entender que existem diferentes tipos de torção do cabo. E isto vai fazer bastante sentido se você assistir ao vídeo que eu coloco sobre como os cabos de aço são construídos. Bom, aqui eu tenho mostrando para vocês dois tipos de torção. A torção à esquerda e a torção à direita, sendo que mais comum é a torção à direita. Mas o que isso significa? Significa o sentido de giro no momento que eu estou torcendo os arames ao redor da alma do cabo. Então, nesse primeiro, eu torço no sentido anti-horário. E no segundo, que é a torção à direita, eu torço no sentido horário. Além desse sentido de torção dos arames nas pernas, é importante entender também que cada arame individualmente na sua perna pode ser torcido
de formas distintas. Como assim? Bom, é importante falar primeiro, então, da torção regular. O que acontece na torção regular? Os arames, eles são torcidos no sentido contrário ao das pernas. Então, se esse arame aqui, se esse cabo foi torcido no sentido horário, porque a torção é regular à direita, eu vou ter os arames da perna torcidos no sentido anti-horário. Então, quando eu olho a imagem, eu vejo o cabo com a torção à direita, formando aquele Z. Porém, eu observo que os arames eles são paralelos à longitudinal. Na regular à esquerda, as pernas foram torcidas no sentido anti-horário, então formam um S, mas os arames na perna foram torcidos à direita. Então, o arame também está paralelo à longitudinal do cabo. Existe um outro tipo de torção chamado de torção Lang. Nessa torção, os arames e as pernas são torcidos no mesmo sentido, o que faz com que os arames não fiquem alinhados. Existem aplicações distintas para cada tipo de cabo, sendo que é conhecido que a torção Lang aumenta a resistência à abrasão. Outro item importante de entender é a resistência à tração dos arames que são utilizados nos cabos de aço. Os arames utilizados nos cabos de aço são materiais obtidos por um processo de trifilação de alta resistência. Essa tabela que aqui está ilustrada, retirei da ABNT. Aqui estão categorizados as resistências dos cabos, sendo que quando fala esse número dessa resistência em Newton por milímetro quadrado, na verdade está se falando de uma faixa, né? Então, a primeira faixa eu tenho uma categoria que é 1570 Newton por milímetro quadrado, na verdade eu tenho essa faixa. As normas internacionais, nos catálogos do fabricante, sempre vão se remeter a um linguajar inglês, em que eles vão mostrar que esse primeiro material eles chamam de PS, que é uma sigla dessa expressão, Plow Steel. Segunda faixa, IPS. A terceira, EIPS. E a última, EEIPS. Isso é importante para entender um pouco o catálogo do fabricante. Falando um pouco daquela norma sobre laços de cabo de aço, aqui eu trouxe alguns exemplos de formas que esses laços podem ser criados. Quando eu estou falando de uma perna só, eu trouxe apenas a título de exemplo. Então, muito importante entender que, além da preocupação com o cabo em si, as normas sobre laços trazem a extrema importância que são todos esses terminais, que também é alvo de um vídeo que eu coloquei essa semana. Todos esses terminais são forjados e prensados no cabo. Esse cabo ele recebe uma etiqueta para ser rastreado. Além desse tipo de olhar, que aqui está presilhado, eu posso ter também, em casos que eu vou trabalhar com quina, para prevenir qualquer tipo de ruptura dos arames da perna, eu uso uma proteção que é chamado de sapatilho. Então, eu tenho várias configurações aqui. Eu tenho também uma configuração que é trançado manualmente, mas restringe muito a capacidade de carga do laço. E eu também tenho, além desse tipo de finalização do terminal, eu tenho também alguns itens importantes para ajudar nessa terminação. Por exemplo, a utilização de anéis, manilhas e ganchos e anéis de diferentes configurações. O que isso faz? Com que eu consiga aumentar essa área útil e conseguir comportar mais cabos aqui dentro. Então, no caso brasileiro, todas essas terminações são regidas pela norma 13541 e algumas suas referências. Outro ponto muito importante, trago aqui como comentário, vem dizer a respeito de inspeção de cabos de aço, que é algo que na rotina do dia a dia nós observamos diversas aplicações em que não é dado
devido cuidado. Bom, a norma ABNT 4309 traz algumas classes de inspeção obrigatórias em cabos de aço. Por exemplo, a primeira inspeção, chamada inspeção visual, ela deve ter frequência diária, ser feita por quem vai utilizar aquele cabo. E o objetivo dela é detectar algum sinal de deterioração ou deformação do cabo. Então, isso é feito diariamente e preenchido no checklist. Também é importante uma inspeção periódica. Essa inspeção periódica não pode ser feita pelo operador, tem que ser feita por uma pessoa qualificada. Essa qualificação geralmente exige pelo menos um curso técnico. Essa frequência ela vai ser definida segundo o tipo de aplicação, sendo que a própria norma cita que para guindastes móveis e gruas, essa frequência é mínima mensal. Então, sim, guindastes de rua tem que ser inspecionado mensalmente. Detalhe, essa inspeção para os terminais exige inclusive ensaio de líquido penetrante para observação de alguma trinca. Uma outra inspeção importante é uma inspeção que chamam de especial, que também é feita por pessoa qualificada. E quando eu vou adotá-la? Em duas circunstâncias. Quando eu tiver qualquer incidente envolvendo esse cabo, por exemplo, tombamento de carga, e também no caso do cabo de ficar parado numa prateleira fora de serviço por mais de 90 dias. Como eu especifico um cabo? Aqui no curso, vou fazer essa especificação segundo o catálogo do fabricante. Mas é muito importante mencionar que se formos utilizar o rigor das normas, essas especificações que são feitas e vão ser feitas no curso, elas estão fora de norma. A norma exige muito mais, principalmente para laços. Mas como o objetivo do curso é ser um curso introdutório, eu vou seguir o catálogo do fabricante. Primeira coisa importante é entender e determinar qual é a carga de ruptura mínima necessária do cabo. Essa carga de ruptura mínima, o que ela significa? Ela significa que um lote de cabos foi ensaiado e que o cabo que rompeu com a menor carga daquele lote é o que está naquela tabela. Então, quando você vai calcular, você diz a carga de ruptura mínima necessária, ela é a carga de trabalho do cabo vezes um fator de segurança. Né? Sendo que essa carga de trabalho você calcula em função da carga que vai ser içada. E o fator de segurança você calcula segundo a aplicação, e aqui no caso nós iremos utilizar um manual técnico da CIMAF para determinar. Um outro passo é a escolha do tipo de cabo, segundo a aplicação. Como temos poucas referências, iremos utilizar novamente o fabricante, que é o manual da CIMAF. Mas no caso de alguma empresa que trabalhe com cabos em seus equipamentos, provavelmente ela vai ter uma normativa própria. E por fim, nós iremos determinar qual o diâmetro necessário do cabo, seguindo também as tabelas do quais diâmetros disponíveis para aquele fabricante.